Bom dia a todos. Cumprimentar os senhores vereadores, senhoras vereadoras, quem se faz presente aqui em nossa plateia, João Paulo, o pessoal que trabalha com a gente aqui na Câmara de Vereadores, servidores, quem acompanha a gente pela internet. Em conformidade com o que estabelece a Lei Orgânica Municipal no seu artigo 41, com dispositivos no regimento interno, artigos 10 e 11, com a graça de Deus e pela grandeza desta pátria, dou por aberta a presente sessão ordinária, solicitando à senhora secretária que faça a chamada dos senhores vereadores. Ana Paula Raisel Macedo, presente. Claudemir de Oliveira. Presente. Daniela Minuso Pereira. Presente. Gilcio Bresciani. Presente. Léo Menin. Presente. Fábio José Perlim. Presente. Marcos Aurélio Alves. Presente. Olímpio Marcelo Piccoli. Justificando o vereador Olímpio Marcelo Piccoli do PSB por motivos de saúde, conforme a apresentação do seu atestado médico. Tá. Ronaldo Francisco Coelho. Presente. 8 vereadores presentes, senhor presidente. Obrigado, senhora secretária. Havendo o quórum mínimo, dou por aberto os trabalhos da sessão ordinária, convidando o vereador Ronaldo para fazer nossa oração habitual. Senhora secretária, por favor, leitura dos ofícios recebidos e enviados. Pois não. Do Poder Legislativo, datado em 4 de novembro de 2024, ofício 108, Comissão de Economia, Finanças e Orçamentos, o assunto solicita informações. Excelentíssimo senhor prefeito municipal, com fulcro nos princípios que regem a administração pública, contidos no artigo 37 da Constituição Federal, no uso das atribuições e funções típicas de legislador, o presidente da Comissão de Economia, Finanças e Orçamentos da Câmara Municipal de Santa Teresa do Oeste, considerando a recomendação administrativa 1 de 2024, expedida pelo Ministério Público de Contas do Estado do Paraná, em cópia anexa, no intuito de cumpri-la, solicita a Vossa Excelência que seja encaminhado o relatório detalhado dos RPV do município de Santa Teresa do Oeste, contendo ordem cronológica, número de processo, respectivos valores, especialmente quanto ao pagamento integral ou não, e nesse caso, qual o valor quitado e qual o valor remanescente, a fim de cumprirmos as exigências previstas na recomendação administrativa e a adequação da lei orçamentária para o ano 2025. Oportunamente, renovamos votos de estimas e elevadas considerações. Olímpio Marcelo Piccoli, presidente da Comissão de Finanças. Ofício 107 de 2024, do Poder Legislativo, da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, solicita informações ao excelentíssimo senhor juiz, supervisor do Departamento de Gestão de Precatórios, solicitando como presidente da Comissão de Economia, Finanças e Orçamentos da Câmara Municipal de Santa Teresa do Oeste, considerando a recomendação administrativa 1 de 2024, expedida pelo Ministério Público, solicita a Vossa Excelência que seja encaminhado o relatório detalhado dos precatórios do município de Santa Teresa do Oeste, contendo ordem cronológica, número de processos, respectivos valores, especialmente quanto ao pagamento integral ou não, e nesse caso, havendo valor quitado, a fim de cumprirmos as exigências previstas na recomendação administrativa e adequação de lei orçamentária para o ano de 2025, para a Comissão de Economia e Finanças. Atenciosamente, o presidente da comissão assina. Prefeitura Municipal de Santa Teresa do Oeste, datado em 4 de novembro, ofício 244 de 2024, senhor presidente, senhores vereadores, o plano diretor traça o ordenamento para o território da cidade que busca no planejamento estratégico, participativo, adequação das diretrizes urbanísticas capazes de organizar e direcionar o seu crescimento, que deve ser revisada pelo menos a cada 5 anos. Entretanto, a última vez que o documento foi revisado foi em 2016. De lá para cá, a cidade vem se transformando e a atualização do plano diretor chega para realinhar as suas direções de desenvolvimento. As políticas setoriais foram atualizadas no documento para garantir o desenvolvimento do município, coordenado com os direitos e anseios da população. A atualização tem o sentido de ampliar o alcance do plano diretor, adotando diretrizes e instrumentos que tornem nossa cidade cada vez melhor nos âmbitos da sustentabilidade e da justiça social, planejando tanto para o individual como o coletivo, sempre no sentido de priorizar o ser humano, proporcionando melhor qualidade de vida para a sociedade geral como um todo. A elaboração dos projetos de lei complementar atende o contido no Estatuto da Cidade e pretende ser um instrumento legal de orientação do desenvolvimento urbano do município para uma década, a iniciar-se com a publicação da lei.
Em razão do exposto, encaminhamos o presente projeto de lei para análise dos excelentíssimos vereadores, contando com a presteza e a soberana análise para aprovação, valendo-nos da oportunidade para reiterar protestos da mais alta estima e consideração, atenciosamente, Hélio Marciniak, prefeito municipal, ao presidente da Câmara. Ministério Público de Contas do Estado do Paraná, Recomendação Administrativa 1 de 2024, o Ministério Público de Contas do Estado do Paraná, pelo seu Procurador-Geral, no exercício das atribuições consignadas nos artigos 127 e 129, incisos 2, 4 e 9, 2, 6 e 9, e 130 da Constituição da República, nos artigos 149, inciso 1 e 150, inciso da Lei Complementar Estadual 113 de 2005, Lei Orgânica do Tribunal de Contas, no artigo 7º, inciso 1º do seu regimento interno, bem assim no artigo 15 da Resolução 2 de 2011 do Conselho Superior do Ministério Público de Contas e artigos 21 e seguintes da Instrução de Serviço 71 de 2021, alterada pela Instrução de Serviço 75 de 2024, considerando que o regime de precatórios está disciplinado na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 100, que estabelece a obrigação do pagamento de débitos da Fazenda Pública em virtude de decisão judicial transitada em julgado e que esses débitos devem ser incluídos na ordem cronológica de apresentação para pagamento, com as consequentes dotações orçamentárias da Lei Orçamentária Anual, a LOA, de cada ente federativo, respeitando a prioridade dos créditos de natureza alimentícia, conforme o parágrafo 1º e 2º do mencionado artigo. Considerando que o parágrafo 5º do artigo 100º da Constituição Federal dispõe ser obrigatória a inclusão no orçamento das entidades de direito público de verba necessária ao pagamento de seus débitos, oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciários apresentados até 2 de abril, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente. Considerando que também deve haver adequada previsão orçamentária para a quitação de decisões judiciais que se caracterizem como obrigações de pequeno valor, objeto de RPV, requisição de pequeno valor, considerando que o artigo 87 do ato das disposições constitucionais transitórias, introduzido pela Emenda Constitucional 37 de 2002, estabelece que, para efeito do que dispõe o parágrafo 3º do artigo 100 da Constituição Federal e o artigo 78 do ato das disposições constitucionais transitórias, serão consideradas de pequeno valor até que se dê a publicação oficial das respectivas leis definidoras pelos entes da Federação, observado o disposto no parágrafo 4º do artigo 100 da Constituição Federal, os débitos ou obrigações consignados em precatório judiciário que tenham valor igual ou inferior a 30 salários mínimos perante a Fazenda dos municípios. Considerando que o artigo 101 do ato das disposições constitucionais transitórias, introduzido pela Emenda Constitucional 62 de 2009 e modificado pelas emendas constitucionais 94 de 2016 e 99 de 2017, estabelece um regime especial para o pagamento de precatórios vencidos e não quitados até 25 de março de 2015, estipulando prazos e condições para que as fazendas públicas, incluídas as estaduais e municipais, quitem seus débitos judiciais. Considerando que o regimento especial de pagamento de precatórios, conforme disposto, autoriza os entes federativos a destinarem percentuais mínimos de suas receitas correntes líquidas ao pagamento desses precatórios e que a Emenda Constitucional 109 de 2021 modificou o prazo final para a quitação integral dos precatórios, estendendo-se até o exercício 2029. Considerando que os municípios que não aderiram ao regime especial de pagamento de precatórios previsto no artigo 105 do ADCT estão obrigados à fiel observância do parágrafo 5º do artigo 100 da Constituição Federal, devendo incluir na Lei Orçamentária Anual a ser aprovada em 2024, para vigência em 2025, a integralidade dos montantes devido a título de precatórios judiciários apresentados até 2 de abril de 2024, fazendo-se o pagamento até o final do exercício 2025. Considerando que o Ministério Público de Contas tem o dever constitucional de velar pela fiel observância das normas constitucionais, legais e regulamentares que regem a aplicação dos recursos públicos, especialmente no que tange ao cumprimento das obrigações do Estado relacionadas aos precatórios, visando assegurar o respeito à ordem cronológica e à prioridade dos pagamentos dos precatórios alimentares e preferenciais, considerando que o princípio da eficiência previsto no artigo 37 da Constituição Federal exige que a administração pública promova a gestão dos recursos públicos de forma a garantir o adimplemento das obrigações impostas judicialmente de maneira célere e eficaz, prevenindo a acumulação de débitos que possam prejudicar o equilíbrio fiscal dos entes federativos e comprometer direitos dos credores, considerando que o princípio da moralidade administrativa, igualmente consagrado no artigo 37 da Constituição Federal, impõe que a gestão dos precatórios se dê de maneira ética e transparente
evitando favorecimentos indevidos e assegurando que os pagamentos sejam rigorosamente à ordem de apresentação e critérios constitucionais de prioridade, considerando a necessidade de observar e aplicar adequadamente as disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101/2000, que exige planejamento e transparência na gestão das finanças públicas, bem como respeito aos limites de despesa e endividamento, o que inclui as obrigações decorrentes de precatórios para evitar o comprometimento do equilíbrio fiscal, considerando que o disposto do artigo 10 da Lei de Responsabilidade Fiscal determina que a execução orçamentária e financeira identificará os beneficiários de pagamentos de sentenças judiciais por meio de sistema de contabilidade e administração financeira, para fins de observância da ordem cronológica determinada no artigo 100 da Constituição, considerando que o disposto do parágrafo 7º do artigo 30 da Lei de Responsabilidade Fiscal determina a inclusão de precatórios não pagos durante a execução do orçamento em que houverem sido incluídos, integrem a dívida consolidada para fins de aplicação dos limites, considerando que o disposto do artigo 67 da Lei Federal 4.320 de 1964 determina que sejam os pagamentos devidos pela Fazenda Pública em virtude de sentença judiciária realizados na ordem de apresentação dos precatórios e à conta dos critérios respectivos, sendo proibida a designação de casos ou pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para esse fim, de sorte que é necessário haver prévia dotação orçamentária suficiente para a satisfação integral de todos os pagamentos que devem ser realizados em 2025, considerando que os tribunais de contas têm a atribuição de fiscalizar a aplicação de recursos públicos e o cumprimento das obrigações judiciais dos entes públicos, podendo recomendar medidas corretivas e sancionar gestores públicos que se omitam no pagamento regular de precatórios ou descumpram as normas constitucionais, considerando que a correta execução do regime de precatórios, tanto o regime geral previsto na Constituição Federal quanto o regime especial previsto no ADCT, contribuem para a efetividade da justiça e o respeito aos direitos aos cidadãos que, após anos de tramitação judicial, aguardam o cumprimento de decisões judiciais definitivas, considerando que o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná disponibiliza, através do endereço eletrônico, todas as informações necessárias para a correta aferição dos valores devidos pelos municípios paranaenses a título de precatórios judiciais, cujo montante deverá ser incluído nas dotações orçamentárias correspondentes no projeto de lei orçamentária anual a ser votado no exercício de 2024, para vigência no exercício de 2025, bem como a legislação correlata que se encontra acessível através do endereço eletrônico www.tjpr.jus.br/legislação/precatórios. Recomenda-se aos gestores públicos municipais, às autoridades responsáveis pela gestão dos precatórios no âmbito dos municípios do Estado do Paraná, bem como os integrantes dos parlamentos municipais responsáveis pela aprovação das leis orçamentárias, em especial da LDO 2025 e LOA 2025, que observem rigorosamente as normas constitucionais, infraconstitucionais e regulamentares aplicáveis ao regime de precatórios, adotando todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento integral das decisões judiciais, a regularidade dos pagamentos e a preservação da ordem cronológica em respeito aos princípios da moralidade, eficiência e transparência na administração pública e, em especial, 1. Ao prefeito municipal, providencia a relação de precatórios de regime geral em arquivo Excel, contendo a ordem sequencial cronológica e número do processo e data da protocolização na prefeitura e nome do beneficiário e valor do precatório. 2. Contemple na proposta de lei orçamentária a ser encaminhada ou já encaminhada à Câmara Municipal a totalidade dos precatórios de natureza geral que deverão ser pagos no exercício 2025, bem como das obrigações de pequeno valor objeto de RPV, requisição de pequeno valor. 3. Encaminha a este Ministério Público de Contas, no prazo de 30 dias após a publicação da lei orçamentária, para o e-mail projetompc.precatórios@gmail.com a relação de precatórios citada no item 1 e a lei orçamentária de 2025, com realce do item que contempla a totalidade dos precatórios de regime geral e demais obrigações de pequeno valor, objeto de RPV, requisição de pequeno valor. Item 2. Ao Procurador-Geral do município e ao controle interno do município, para que, consideradas as particularidades de suas respectivas atuações, prestem a devida assistência ao chefe do Poder Executivo, informando-lhe de eventuais causas suspensivas ou interruptivas nos pagamentos, bem como certifiquem a exatidão das dotações orçamentárias correspondentes como suficientes aos pagamentos de precatórios e obrigações de pequeno valor, objeto de RPV, requisição de pequeno valor. Item 3. Ao presidente e membros de comissão de orçamento e finanças ou congêneres,
faça em seus pareceres a análise pormenorizada dos valores totais dos precatórios de regime geral para com os valores constantes da proposta de lei orçamentária, destacando a sua suficiência ou insuficiência quanto ao seu cumprimento integral. 2. Afira se houve a adequada previsão orçamentária para fazer frente às obrigações de pequeno valor, objeto de RPV, requisição de pequeno valor. 3. Disponibilize o parecer sobre a proposta de lei orçamentária no portal da Câmara Municipal, na internet, em até 5 dias após a aprovação do parecer pela comissão. Item 4. Ao presidente da Câmara Municipal. Número 1. Inclua em pauta apenas se a proposta de lei orçamentária para o exercício 2025 contemple a totalidade dos créditos necessários para pagamento de precatórios de regime geral e obrigações de pequeno valor objeto de RPV, requisição de pequeno valor. 2. Instrua o processo legislativo de análise da proposta de lei orçamentária com a relação integral de todos os precatórios do regime geral do município, contendo ordem cronológica, número do processo e os valores respectivos. 3. Disponibilize a esta recomendação administrativa sua íntegra aos demais vereadores, bem como inclua em seu portal na internet e faça sua leitura na íntegra na próxima sessão ordinária. 4. Encaminhe a este Ministério Público de Contas no prazo de 5 dias após a inclusão em pauta da proposta de lei orçamentária para o e-mail projetompc.precatórios@gmail.com a 4.1. Comprovação por meio de certidão de que cópia desta recomendação administrativa foi disponibilizada na íntegra a todos os vereadores. 4.2. Comprovação por meio de link da inclusão desta recomendação administrativa no portal da Câmara Municipal na internet. 4.3. Comprovação por meio de certidão de que esta recomendação administrativa foi lida na íntegra em sessão ordinária logo após o seu recebimento. 4.4. Comprovação contendo cópia do parecer de comissão de orçamento ou finanças ou congênere, bem como o link da sua disponibilização no portal da Câmara Municipal na internet. Item 5. Ao prefeito municipal, presidente da Câmara e membros da comissão de orçamento e finanças ou congênere, ao presidente da Câmara Municipal, os vereadores e servidores municipais envolvidos. 1. Mantenham absoluto sigilo das informações pessoais de credores, de precatórios, de quaisquer espécies, inclusive a valores a serem recebidos, tomando as providências necessárias para evitar a exposição de tais credores. 2. Observe estritamente o disposto na Lei 13.709 de 2018, que é a Lei em Geral de Proteção de Dados Pessoais, Publique-se, Curitiba, 21 de outubro de 2024, Gabriel Gui Leger, Procurador-Geral do Ministério Público de Contas. São esses os ofícios enviados e recebidos, senhor presidente. Obrigado, senhora secretária. Passamos agora, então, para a matéria de expediente. Atas 47, 48 e 49 de 2024. Senhor presidente, solicito para que faça a leitura apenas da redação inicial, uma vez que os vereadores possuem cópia e ciência das mesmas. Sim. Ata da 4ª sessão ordinária do 8º período legislativo da 9ª legislatura 2021-2024 da Câmara Municipal de Santa Teresa do Oeste, Estado do Paraná. Moção de profundo pesar, 27 de 2024. Súmula. Registra votos de pesar pelo passamento do senhor Laudelino Lapazini, ocorrido no dia 1º de novembro, do corrente ano, no município de Santa Teresa do Oeste, Estado do Paraná. Expressão das nossas condolências, a moção leva assinatura e apoio de todos os vereadores. Resolução 7 de 2024, de 12 de 11 de 2024, ementa. Abre crédito adicional suplementar e dá outras providências. Autoria do presidente da Câmara. Projeto de Lei Complementar 3 de 2024, súmula, dispõe sobre o uso e ocupação do solo no município de Santa Teresa do Oeste e dá outras providências. Projeto de Lei Complementar 4 de 2024, que tem como súmula instituir o Código de Posturas do município de Santa Teresa do Oeste e dá outras providências. Projeto de Lei Complementar 5, que institui o Código de Obras e dá outras providências. Projeto de Lei Complementar 6, que dispõe sobre diretrizes de arruamento para implantação do Sistema Viário Básico de Santa Teresa do Oeste e dá outras providências. Projeto de Lei 7, Projeto de Lei Complementar 7, que dispõe sobre o parcelamento do solo para fins urbanos no município de Santa Teresa do Oeste e dá outras providências.
Projeto de Lei Complementar 8, que dispõe sobre a delimitação do perímetro da sede e núcleos urbanos do município de Santa Teresa do Oeste e da outras providências. Projetos estes, todos de autoria do Poder Executivo. São essas matérias, senhor presidente. Obrigado, senhora secretária. Eu deixo a palavra livre para as considerações dos senhores vereadores a respeito de inclusão ou destaque de alguma das matérias lidas. A palavra está livre. Não havendo manifestação, eu encaminho os projetos de lei complementar 3, 4, 5, 6, 7 e 8, todos de 2024, e de autoria do Poder Executivo, e o projeto de resolução número 7 de 2024, de autoria do presidente da Câmara, para as comissões permanentes necessárias nesta Casa Legislativa, a fim de que sejam dados seus devidos pareceres, de acordo com os dispositivos elencados no regimento interno. Passo os trabalhos agora para o período de ordem do dia, colocando em discussão e votação as seguintes matérias. Atas número 47, 48, 49 das quarta, quinta e sexta sessão ordinárias do 8º período. Por favor, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Então, atas 47, 48 e 49 de 2024, das quarta, quinta, sexta sessão ordinária do 8º período, foram aprovadas por 7 votos favoráveis. Passamos agora para a moção de profundo pesar número 27, de autoria de todas as bancadas, registra votos de pesar pelo passamento do senhor Laudelino Lapazini, ocorrido no dia 1º de novembro do ano corrente. Por favor, vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Moção de profundo pesar número 27, de 2024, aprovada por 7 votos favoráveis. Não havendo mais matéria sendo deliberadas na ordem do dia, passo os trabalhos para o período de assuntos de interesse público, nos termos do artigo 27. Parágrafo 4º do regimento interno, deixando a palavra livre para as considerações dos senhores vereadores e senhores vereadores. A palavra está livre. Não havendo manifestação, passamos os trabalhos para o período de explicações pessoais. A palavra está livre. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra a vereadora Paula. Apenas um comentário, senhor presidente, lhe cumprimentando também aos demais nobres colegas, aqueles que nos acompanham, aqueles que estão aqui conosco hoje presencialmente, João Paulo, Winter, né? Desculpe, Winter. Foi meu aluno, inclusive, João Paulo. E os demais colaboradores da Câmara também, aqueles que nos acompanham pela internet. Apenas um comentário, senhor presidente, a respeito daqui da recomendação administrativa ali há poucos instantes. Nós sabemos, então, da referência com relação a isso, aqueles que nos acompanham, o número determinado de precatórios, de valores a serem pagos pelo município, aqueles que são débitos que se tornam precatórios ao município, né, ao uso devido disso. Então, é um informe que a Comissão de Orçamento da Câmara faz ao Ministério Público e, através disso, na referência também de todos os seus vereadores, não só os componentes da comissão. Então, assim, só para esclarecer e destacar isso, que o trabalho da Câmara ele é feito por 9 vereadores, né? Então, e mencionar a importância disso, inclusive para nós, enquanto município, principalmente pelo orçamento que nós temos previsto para o ano que vem, um orçamento valioso em todos os sentidos da palavra. E quando nós falamos aí a medida de mais de 100 milhões de orçamento, nós temos a garantia de que uma administração tem total referência de, desde o início do seu mandato, fazer com excelência o cumprimento dos débitos, o cumprimento daquilo que a administração envolve, a administração pública em si, a máquina pública necessita para, assim, desenvolver o nosso município. Deixar aqui só a referência disso e também, oportunamente, utilizar a palavra, senhor presidente, para desejar à família Redivo, através da família especificamente da Lismara Redivo, as nossas condolências, a nós todos da classe também do magistério, pela referência que fazemos aí através da perda dessa colega de profissão, essa munícipe que nasceu, criou-se aqui em Santa Teresa. Então, deixar aqui também o nosso respeito, a nossa estima, a nossa consideração. Somente isso. Muito obrigado, senhor presidente. Pelo que eu percebi ali a respeito dos precatórios, agora vai ter um pagamento mínimo, né? E esse pagamento mínimo vai ter que ser colocado no nosso orçamento de 2025. Bem em tempo ainda, das nossas condolências à família da Lismara Redivo, recentemente falecimento. Nossas condolências. A palavra continua livre para assuntos de explicações pessoais. Não havendo manifestação, solicito à senhora secretária que faça a leitura da pauta para a próxima sessão na sequência. Não temos matérias aptas à votação para a próxima sessão, senhor presidente.
até o momento. Obrigado, senhora secretária. Atendidas as formalidades regimentais constantes na pauta, dou por encerrado os trabalhos desta sessão, convocando sessão ordinária nos termos dos artigos 10 e 11 do regimento interno desta Casa Legislativa para a sequência. A sessão está encerrada. Iniciando a segunda sessão, cumprimentar os senhores vereadores, senhoras vereadoras, servidores da casa e demais presentes aqui já nominados, quem nos acompanha pela internet, em conformidade com o que estabelece a Lei Orgânica Municipal no seu artigo 41, com dispositivos no regimento interno, artigos 10 e 11, com a graça de Deus e pela grandeza da pátria, dou por aberta a presente sessão ordinária. Senhora secretária, por favor, chamada nominal dos senhores vereadores. Ana Paula Raizo Macedo, presente. Claudemir de Oliveira. Presente. Daniela Minuso Pereira. Presente. Gilson Bresciani. Presente. Léo Menin. Presente. Fábio José Perlim. Presente. Marcos Aurélio Alves. Presente. Olímpio Marcelo Piccoli, ausente. Ronaldo Francisco Coelho. Presente. 8 vereadores presentes, senhor presidente. Obrigado, senhora secretária. Por favor, ofícios recebidos enviados ou matéria de expediente, se houver. Não temos até o momento, senhor presidente. Passo os trabalhos para o período do dia, colocando em discussão e votação. Aliás, não temos nada a votar hoje, então passamos direto para o período de assuntos de interesse público. Para a hora do dia, assuntos de interesse público, nos termos do artigo 27 do parágrafo 4º do regimento interno, deixando a palavra livre para a consideração dos senhores vereadores. A palavra está livre. Não havendo manifestação, passamos para o período de explicações pessoais. A palavra está livre. Não havendo manifestação, solicito à senhora secretária que faça a leitura da pauta para a próxima sessão na sequência. Até o momento nós não temos matéria para votação na próxima sessão, senhor presidente. Obrigado, senhora secretária. Atendidas as formalidades regimentais constantes na pauta, dou por encerrado os trabalhos desta sessão, convocando sessão ordinária nos termos do artigo 10 e do artigo 11 do regimento interno desta Casa Legislativa para a sequência. A sessão está encerrada. Iniciando a terceira sessão, cumprimentar os vereadores, vereadoras, novamente aqui, servidores e demais presentes na Câmara de Vereadores, e assim quem nos acompanha pela internet, em conformidade com o que estabelece a Lei Orgânica Municipal no seu artigo 41 e com dispositivos do regimento interno, artigos 10 e 11, e com a graça de Deus e pela grandeza da pátria, dou por aberta esta sessão ordinária. Solicito à senhora secretária que faça a chamada de todos os vereadores presentes. Ronaldo Francisco Coelho. Presente. Olímpio Marcelo Piccoli, ausente. Marcos Aurélio Alves. Presente. Fábio José Perlim. Presente. Léo Menin. Presente. Gilson Bresciani. Presente. Daniela Minuso Pereira. Presente. Claudemir de Oliveira. Presente. Ana Paula Raizo Macedo, presente. 8 vereadores presentes, senhor presidente. Obrigado, senhora secretária. Havendo o quórum mínimo, dou por aberto os trabalhos dessa sessão ordinária. Senhora secretária, temos ofícios recebidos enviados, matéria expediente. Não havendo, então, passamos para o período de ordem do dia, e período de assuntos de interesse público, baseado nos termos do artigo 27 do parágrafo 4º do regimento interno, deixando a palavra livre para as considerações dos senhores vereadores. A palavra está livre. Não havendo manifestação, passo os trabalhos para o período de explicações pessoais. A palavra está livre. Hein? Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Paula. Senhor presidente, falar aqui na condição, novamente, do uso da palavra, mas como presidente do partido, do MDB do nosso município, apenas não tenho nada constatado, como todos sabem, fui presidente da casa. Neste momento nós fizemos um projeto de resolução, avançando no enquadramento de algumas situações aqui funcionais na Câmara, e deixar aqui apenas a mensagem, enquanto presidente do partido, enquanto também vereadora ainda, e depois, obviamente, na condição de cidadã, só não pormenorizando aqui a condição de cada vereador ainda em mandato ou eleito, né, novamente, só apenas um comentário. Senhor presidente, quando eu me tornei vereador em 2017, eu tive a infeliz condição de não ter uma assessoria de gabinete. Nós já tínhamos algumas situações conveniadas aqui dentro da Câmara a respeito do posicionamento de cada presidente anterior, mas apenas um lembrete, uma condição de que quando nós assumimos a presidência em 2020,
uma das primeiras organizações que nós temos dentro da casa foi colocar uma assessoria para cada vereador, principalmente porque eu acho que ninguém é melhor do que ninguém aqui dentro. Nem o presidente da Câmara, nem qualquer um dos 8 vereadores que a compõem. Então, deixar apenas uma referência, que eu acredito que isso vai ser dado continuidade, mas só lembrar as pessoas que aqui estão ou as que nos acompanham, nós temos a referência de 2 vereadores eleitos pelo MDB, 2 vereadores eleitos pelo PSD, dentro da consideração da composição na majoritária. Tivemos, então, 4 cadeiras eleitas aqui nesse município, né, para a condição do próximo, para a próxima legislatura. E me preocupa, às vezes, algum comentário, que talvez a gente tenha ouvido, claro, que eu posso estar enganada, mas que houvesse uma diminuição na condição de que as assessorias e tal. Eu só queria colocar aqui, na referência dos vereadores que já estejam, né, na condição de mandato que vão cumprir, ou daqueles que chegarão. Quando eu fui vereadora aqui, só tive no meu primeiro mandato de 4 anos e nunca me senti menor que nenhum vereador aqui dentro, por 8 meses apenas, a referência de uma assessoria parlamentar, eu me senti injustiçada. Tanto que quando assumi a presidência da Câmara em 2020, foi a primeira coisa que fizemos. Então, apenas que seja um lembrete para a organização da Casa Legislativa, casa esta que nós tivemos a grata satisfação e com muito orgulho cumprir 2 mandatos, que essa seja uma das referências que continuem sendo ocupadas. Não somente pelos 4 vereadores que nós tivemos a nobreza de também compor para a próxima legislatura, mas que nós tenhamos a voz aqui dentro de dizer que nenhum vereador é melhor do que ninguém. Nenhum vereador faz nada sozinho. E a organização de um vereador, por sua autonomia dentro do seu gabinete, não é diferente das demais. Então, que nós tenhamos, então, algumas situações, eu pretendo, venho elaborando algumas considerações a respeito dos meus posicionamentos aqui com relação à Câmara, porque nós estamos findando o mandato. Findando o mandato e não me sinto aqui na inferioridade, principalmente porque todos sabem que eu tenho total interesse na condição política futura. Nós não encerramos a nossa caminhada aqui. Então, apenas para deixar aí na consideração dos colegas vereadores que estão em mandato e assim o farão no próximo, e também ao vereador em exercício Marcos Aurélio, que agora, na condição após diplomado, será vice-prefeito desse município, que não percamos a condicionalidade dos trabalhos da Câmara dentro da autonomia que esse poder assim a institui. A Câmara não tem que usar coleira. A Câmara tem que ser totalmente independente, absolutamente independente, como assim a infere a atribuição do vereador. Então, que nós tenhamos a condição mínima de respeitar aquilo que foi deixado. Porque eu senti na pele o que foi trabalhar aqui no meu primeiro mandato, 4 anos, sem assessoria e vendo alguns colegas, a maioria dos meus colegas, tendo assessoria. Então, assim, nada contra a nada nem ninguém, nós temos maturidade política suficiente para entender quais são os desenhos, os movimentos para uma próxima administração. Mas nós temos que ter uma certa sutileza no andar da carruagem, porque 4 anos passam muito rápido. Então, que nós tenhamos a decência de manter certos compromissos, como foram firmados aqui com relação à legislação. Eu não estou falando de acordo, estou falando de legislação, de uma forma madura e eficiente, principalmente. Só isso, senhor presidente. Muito obrigado. A palavra continua livre para explicações pessoais. Essa palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Marcos Aurélio. Quero cumprimentar o senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Paula, vereadora Dani, assessorias. Quero cumprimentar aqui João Paulo, que aqui se encontra, os internautas. Quero aproveitar o momento de agradecer a população de Santa Teresa do Oeste pela votação, pelos 3.774 votos que a gente recebeu, eu e o prefeito Amarildo, eu como vice-prefeito. Então, quero deixar aqui meu agradecimento às pessoas que votaram no prefeito Amarildo e o vice-prefeito Marcão. Então, mas quero dizer para a população de Santa Teresa do Oeste que nós, prefeito Amarildo e vice-prefeito Marcão, vai ser prefeito de mais de 13 mil pessoas do nosso município. Trabalhar para o desenvolvimento e crescimento do nosso município. Quero dizer para vocês que a gente vai trabalhar não só em cima do orçamento do nosso município, mas em cima buscar emendas através do Estado e também do nosso governo federal. Então, quero deixar aqui um agradecimento a toda a população de Santa Teresa do Oeste. Quero cumprimentar também e parabenizar todos os 9 cadeiras
para 2025. Deixar aqui também parabenizar aqueles que foi para o pleito buscar uma reeleição, aquele que foi para disputar o executivo e não conseguiu. Vai deixar aqui meus parabéns a todos. Obrigado, gente. A palavra continua livre para explicações pessoais. Não havendo manifestações, quero comunicar a todos que o regimento interno nosso, novo, já está para análise dos senhores. A lei orgânica também está pronta. E daí gostaria que os senhores e as senhoras dessem uma olhada no regimento interno novo, que vai contemplar as emendas dos vereadores, né? Chama mesmo as emendas impositivas, é uma novidade para esse novo regimento. Então, eu gostaria que vocês, com carinho, analisassem esse novo regimento interno, nossa nova lei orgânica, e nós queríamos pôr em votação ainda esse ano, como um legado dessa administração, de todos nós, vereadores, né, para os próximos vereadores que vão estar aqui. Temos 2 que vão continuar, então gostaria do companheirismo e da compreensão de todos para fazer essa análise, para a gente votar ainda esse ano o novo regimento interno e a nova lei orgânica. Solicito à senhora secretária que faça a leitura da pauta para a próxima sessão. Projeto de Lei Complementar 2, 2024, autoria do vereador Léo Menin. Projeto de Lei Complementar 3, 4, 5, 6, 7 e 8, autoria do Poder Executivo. Projeto de Resolução 7 de 2024, autoria do presidente da Câmara. São essas matérias, senhor presidente. Obrigado, senhora secretária. Atendidas as formalidades regimentais constantes na pauta, dou por encerrado os trabalhos dessa sessão, convocando sessão ordinária nos termos dos artigos 10 e 11 do regimento desta Casa Legislativa para a próxima terça-feira, dia 19 de novembro de 2024, às 10 horas. A sessão está encerrada.